Em música, o caráter está ligado às maneiras de expressar a dimensão emocional a partir das nuances sonoras. A construção de um caráter musical está intimamente ligada às estruturas, estilos rítmicos e culturais, além da transcrição musical, mas também sofre influência das decisões sobre velocidade e intensidade. Uma mesma peça musical, executada em andamento muito lento, pode ter seu caráter totalmente modificado se executada em andamento mais rápido. O andamento pode vir indicado como uma marca de metrônomo, geralmente abaixo do título da peça, à esquerda, ou com uma denominação específica que sugere algum estado afetivo a ser expressado: andante, alegre, vivace, combrio, ou ainda em português como tristonho, muito vibrante, etc. Variações internas de andamento, conhecida como agógica ou agoge, também influenciam a expressividade da peça musical, gerando expansões ou contrações da pulsação. O mesmo se aplica às variações de intensidade, a dinâmica, ao longo de uma peça, causando sensações de amplitude ou recolhimento do som com os sinais específicos como piano, pianíssimo, mesoforte, fortíssimo, etc. E outros sim, expressões como retardando, acelerando, ralentando, entre outras, para registrar variações de andamento. Definir o gênero e o estilo envolve conhecer a peça como um todo e situá-la em um universo musical, comparando-a a peças semelhantes. Reconhecer um estilo demanda o conhecimento das estruturas rítmicas, melódicas e muitas vezes harmônicas que caracterizam esse estilo. Tudo isso e muito mais influencia e relevantemente se cogita para denominar o gênero e espécie do sentimento que a obra quer expressar. No Inário número 5, uma novidade foi incluída: a expressão em 16 hinos, determinando a interpretação do mesmo pela orquestra e cantores. Expressões classificadas como emotivas, melancólicas, com intensidade suave de sentimento profundo, entre elas as expressões com veneração, com humildade e com submissão. Outros sim, expressões de sentimento vultuoso, sublime, forte, pulsante e vivo. Estão as expressões com júbilo, solene e majestoso. Com veneração significa o ato ou efeito de venerar, ou culto que se presta às pessoas, às divindades ou às coisas sagradas, ou ainda acatamento, respeito. Para interpretar essa expressão, a orquestra deverá diminuir o volume de som. Os metais devem tocar com menor volume de som sem acentuar as notas. E as cordas devem aumentar o volume gradativamente. Caráter de interpretação da expressão com veneração. Ao diminuir a intensidade de som de toda a orquestra, exceto as cordas e flautas, se obtém uma qualidade de veneração. Isto implica em cada músico estar sempre atento à execução dos outros músicos da orquestra, ouvindo-os enquanto executa o seu próprio instrumento. Venerar é respeitar, e que automaticamente nos leva a pensar em cuidado ao render graças a Deus e a Cristo. Para que isso ocorra, é preciso oferecer o melhor de cada um, sem que isso seja confundido com prepotência ou arrogância.
Com humildade significa virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza ou modéstia, ou demonstração de respeito, de submissão ou ainda inferioridade. A interpretação deve ser feita parecida com a execução de veneração, ou seja, metais com menos volume de som, cordas aumentam, volume orquestral diminui, porém com um pouco mais de submissão, para que a expressão sonora transmita o sentimento de clemência e devoção. Caráter de interpretação da expressão com humildade. Assim como submissão não é imposição, humildade não é negligência. Deve sim tocar de forma tranquila, não impondo, mas sim observando o sentimento humilde que está além das aparências. Não é possível escrever o sentimento espiritual em uma partitura, porém, se observar a mesma de forma criteriosa, conseguirá, sem muita dificuldade, perceber este sentimento humilde que vem acompanhando cada símbolo que está grafado na pauta musical. Na interpretação musical, cada aspecto físico está carregado de sentimento espiritual do compositor. Sendo assim, uma das melhores maneiras de se chegar a uma interpretação satisfatória, mais próxima daquilo que o próprio compositor gostaria de ouvir, é se inteirar de fatores como história desta partitura, época e acontecimentos que influenciou o compositor a criá-la de tal forma. Podemos dizer que seria uma busca com finalidade de tocar como o próprio compositor tocaria. Com submissão significa o ato ou efeito de submeter ou submeter-se, ou disposição a obedecer, ou humildade, ou sujeição, ou humilhação voluntária, ou ainda obediência espontânea, ou também serenidade. Para interpretar essa expressão, a orquestra deverá tocar com metade do volume de som, mezzopiano, meio piano. Os metais devem tocar com menor volume de som e bem legato, principalmente a base da harmonia. Cordas devem aumentar gradativamente, sem acentuar as notas. Caráter de interpretação da expressão com submissão. Submissão não é imposição. Então, se percebe logo de início que o músico precisa executar com moderação de som, ficando atento para não criar um clima de imposição sobre o grupo de canto, o qual a orquestra está auxiliando. Na expressão submissão, destaca-se o grupo de cordas e madeiras, enquanto que os demais seguem de forma que não venha agredi-los. Há outro fator também a considerar. Trata-se da velocidade. É de extrema importância observar corretamente os valores estimados de velocidade. E neste caso, optamos pelo parâmetro mínimo, pois estas peças geralmente estão carregadas de sentimentos que são abstratos, não sendo representados na grafia física, que são as notações musicais. Nesta expressão, não se devem executar de forma martelato, staccato, mas sim usando um legato, tornando maravilhoso o resultado final.
júbilo. Significa grande alegria, ou contentamento, ou regozijo, ou ainda fervoroso. A interpretação deve ser feita de forma alegre. Deve-se executar as notas de forma mais solta, sem ligar, tomando cuidado para não acelerar o andamento do hino, sem haver correria ou força demasiadamente. Caráter de interpretação da expressão com júbilo. Jubilosos estão as pessoas em momentos de alegrias. Jubilosos e alegres estão as pessoas em festas. Esta expressão é a representatividade da alegria e de modo algum deve se expressar de forma melancólica. Peças desta natureza foram compostas em grandes momentos de euforia e alegria de uma pessoa, um povo ou até mesmo de uma nação. Sons imponentes, notas eficazes, mais a caráter staccato brando, notas mais secas, levando ao ouvinte a mesma alegria que está no músico ou na orquestra. Solene significa que se celebra todos os anos, com pompa e suntuosidade, ou acompanhado de cerimônias públicas e extraordinárias, magníficas, momentos pomposos, ou que infunde respeito grave. Na expressão solene, a orquestra deve executar com mais virtuosidade, com som mais firme, exultante, constante, sem oscilação na intensidade, sem oscilação na emissão das notas, procurando manter a frequência do som numa constância quase idêntica, porém não estridente, mantendo o equilíbrio da sonoridade na harmonia, dando preferência ao soprano e destaque aos metais, que deve sobressair. Caráter de interpretação da expressão solene. Esta expressão traz algo diferente de outras expressões, um tanto diferente de veneração e submissão. O músico precisa executar sua peça de forma eficaz, firme e virtuosa, com mais intensidade, onde os metais se destacam sobre os demais. Faz-se necessário observar o momento desta expressão solene na partitura, pois sempre há um momento específico que dá esta característica de solenidade, o ápice da partitura, demonstrando o vigor da solenidade. Geralmente, não está explícita a característica solene em toda a partitura, mas sim alguns pontos em particular. Cabe ao músico identificar estes pontos a fim de exaltá-los. No entanto, a maior parte de uma partitura assinalada de forma solene traz esta característica, embora se pode encontrar partes com menos e outras com mais expressão solene dentro da mesma peça. Majestoso significa que tem majestade ou suntuoso,
grandioso e imponente, ou ainda confiante, vigoroso, franco. Para a interpretação desta expressão, a orquestra deve tocar com grandiosidade e convicção, preenchendo bem o tempo de duração das notas, marcando as notas, pulsando com firmeza os tempos, martelando cada figura com vultuosidade, porém sem exagero de volume de som. Caráter de interpretação da expressão majestoso. Já mais próximo da expressão de solenidade, a expressão majestosa indica a presença de uma autoridade, uma majestade de caráter real ou imaginário, o qual se faz necessário levar em consideração este fato, onde a orquestra ou o músico executa a princípio para esta finalidade, apresentação real, aparição da autoridade, majestade. Execução imponente, uma clarinada, verificação do exército. No caso específico da igreja, os valores expressivos são voltados à autoridade real, que é Cristo, o qual se apresenta à igreja, onde os músicos tocam seus clarins, instrumentos, com grandiosidade para apreciação da majestade, o nosso Rei, Cristo Jesus.